início ao estudo da lição da semana. De lembrar que terminamos o estudo da lição do trimestre, onde falamos sobre o grande conflito e aprendemos um conjunto de lições que nos levaram de alguma forma a perceber a grande batalha na qual nos encontramos. E já nesse novo trimestre nós vamos estudar uma lição que foi escrita pelo Dr. Thomas Shepard, e a lição vai ter o seu foco principal no livro de Marcos. Irmãos Gilberto Grão, acompanhados aqui no estudo da lição, muito boa noite. Boa noite. Obrigado, irmão Gilberto. O estudo da lição do trimestre vai focar no livro de Marcos, onde entenderemos primeiro quem é João Marcos, sua influência antes de se tornar missionário, as vicissitudes que teve a quando de seu início do ministério, e olharemos também para aquilo que João Marcos tornou-se posteriormente. Teremos a oportunidade, no decorrer do trimestre, entender a vida e o ministério de Cristo Jesus através das lentes de João Marcos, uma perspectiva diferente. A lição, já que a lição número 1 tem como seu tema o começo do Evangelho. E antes de avançar, eu vou já fazer aqui a leitura do versual e assim começamos o nosso debate, começamos a conversar sobre o que a lição traz para nós. Diz assim o livro de Marcos, capítulo 1, verso 14 e verso 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Irmão Gilberto, palavras fortes da parte de João Batista. O que é que tem a nos dizer sobre o versuário? Sobre o versuário, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que essa é uma mensagem que tem muito poder, e dizer que aqui praticamente estamos a falar sobre João Batista, que quando ele foi pregar o evangelho, João foi entregue à prisão, e ele, vendo Jesus da Galileia pregando o evangelho, ele diz que está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Essas foram palavras de João Batista. Aproveitando, irmão Gilberto, fazer uma correção rápida. Essas são palavras diretamente de Jesus, mas o facto é que João Batista, nesse caso, ele já estava preso. Nós falamos sobre o começo do evangelho, e fazendo aqui, se calhar, uma ponta, irmão Gilberto, entendemos que João Marcos, em algum momento de sua vida, ele entra na questão do ministério. Como é que João Marcos entra no ministério? Porque nós, já na lição de domingo, porque essa é uma lição muito introdutória, nos faz perceber exatamente quem é João Marcos, porque é isso que a lição de sábado à tarde nos convida a fazer, é estudarmos primeiro quem é que está a escrever, porque é que João Marcos escreve do jeito que escreve. Nós só podemos entender a mensagem se compreendermos quem é que está a nos escrever. Quem é João Marcos? Essa é uma questão que a lição de domingo responde. Quem é João Marcos? De onde vem João Marcos? Quem é a mãe de João Marcos? O que é que ela fazia para a igreja? Ok. O que eu posso dizer aqui, nesse caso na lição de domingo, é que quando ocorreram esses acontecimentos em Atos 12, João Marcos era apenas um jovem, isto na década de 40 do primeiro século. Era filho de uma mulher chamada Maria, apoiante rica da igreja, que acolhia os cristãos em reuniões em sua casa. João Marcos só é mencionado no versículo 5, e o seu papel era de um ajudante ou serviçal. Esse é que era João Marcos. E na Bíblia não apresenta qualquer razão da sua partida e da sua ausência, de qualquer descrição dos seus sentimentos e de suas emoções. Porque nós notamos aqui que Helena White indica que João Marcos, dominado pelo temor e o desânimo, hesitou por um momento na sua decisão
de se consagrar inteiramente à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os perigos e privações do caminho, ou do caminho. Isso é que nós conseguimos, é o que eu consegui tirar acerca de quem foi João Marcos. E dizer também que João Marcos foi companheiro de viagem de Paulo e de Bernabé. Ou seja, estamos a falar que, inicialmente, João Marcos, a primeira referência que temos de João Marcos na Bíblia não é realmente uma referência de João Marcos, é referência do trabalho que sua mãe fazia. E como disse muito bem o irmão Gilberto, uma mulher que, com suas posses, ajudava a igreja, proporcionou, ou seja, disponibilizou sua casa para ser um lugar de oração. Na primeira referência de João Marcos, nós entendemos que João Marcos não é o foco, era apenas um menino. E pouco tempo depois temos uma outra referência de João Marcos como um indivíduo que está em ministério juntamente com Paulo e Bernabé, e parece que a dada altura, Marcos não aguentou, Marcos estava habituado com a vida boa da casa da mãe, tinha tudo, o ministério tem privações, João Marcos não estava habituado, e em algum momento ele receou, tal qual frisa Ellen White, e João Marcos simplesmente arrumou as coisas, foi-se embora. Irmão Gilberto, como é que se reage a essa questão? Um companheiro de ministério, as coisas apertam um pouquinho, lá na frente do combate, e o companheiro pega as coisas e vai-se embora. Como é que nós reagiríamos? Sem pensar em Paulo e Bernabé. Só que eu estou a ouvir muito mal. Estou a escutar muito mal. O som está muito baixo. Diz que não consegue me ouvir em condições. Não, o som está muito baixo. Está melhor agora? Agora melhorou um bocadinho. Ok, dizia eu, qual seria a nossa reação se estivéssemos no lugar de Paulo e Bernabé, ao saber que o nosso companheiro de batalha, quando o assunto tornou-se um pouquinho complicado, ele simplesmente arrumou as suas coisas e nos abandona na frente do combate. Qual seria a nossa reação individual? Eu acho que, no meu ponto de vista, talvez a nossa reação não seria diferente da de Paulo, porque naquele período o cristianismo era muito diferente do que é atual, porque era muito difícil, eles tinham que enfrentar muitos perigos, e Paulo, por que Paulo teve essa atitude? Essa atitude que Paulo teve é muito natural, é compreensível, embora ter sido uma atitude ríspida, mas naquela altura, como nós sabemos, um missionário tinha que enfrentar situações desafiadoras. E para Paulo, alguém que havia desertado rapidamente não estava ou não merecia ter um lugar numa equipe missionária, porque ele precisava enfrentar obstáculos. E aquilo parece mentira que Paulo só reagiu desta maneira porque Marcos foi causador desta situação. Mesmo se fosse na minha vez, talvez não seria diferente. Então é muito normal que Paulo tenha tido essa atitude. Mas também é que podemos ver aqui um sinal na atitude de Bernabé. Bernabé deu uma segunda oportunidade a quem? A Marcos. Porque ele viu algum potencial nesse rapaz. Embora não podemos esquecer que Marcos era sobrinho de Bernabé. Isso é um aspecto que nós não devemos esquecer. E dizer também que Bernabé discordou da atitude de Paulo. Ele discordou. E se nós conseguirmos acompanhar a lição, Paulo e Bernabé desentenderam-se por causa da atitude que Paulo estava a ter perante aquele jovem Marcos. Paulo, por sua vez, escolheu ir com Silas, e Bernabé levou Marcos, ou João Marcos, para a missão. E dizer que também, passado 15 a 20 anos, Marcos, depois de ter acontecido este episódio, Marcos claramente recuperou o seu falhanço, devido à confiança que o seu tio Bernabé depositou nele. Então, em poucas palavras, eu posso dizer que nós precisamos dar segundas oportunidades às pessoas. Nós precisamos. E pela atitude que
Bernabé teve em dar uma segunda oportunidade a João Marcos. Isso ajudou também a transformação de João Marcos. João Marcos, durante esses 15 a 20 anos, João Marcos foi transformado. E ele reconheceu, não é, a falha que ele teve de não ter continuado a obra com Paulo. E podemos também dizer que Paulo, mais tarde, por causa da atitude que João Marcos teve, Paulo reconheceu que ele era um missionário útil para o Evangelho. E aqui eu posso dizer o seguinte: até podemos falhar, mas quando formos transformados, os frutos serão visíveis, mesmo para aqueles que discordam de nós. É necessário haver segunda chance em todas as facetas da nossa vida. Às vezes temos esse problema de não dar oportunidade. Eu tenho estado a acompanhar muitos casos de até às vezes casais que desentenderam por um ou por outro motivo, ou mesmo entre amigos, entre colegas, entre irmãos da igreja, que se desentendem e não dão a oportunidade do outro poder refazer a sua vida ou a falha que havia cometido. Obrigado, irmão Gilberto. Estamos olhando para Marcos, percebemos que João Marcos, como todo jovem, era suscetível a cometer erros e num momento menos feliz de sua jornada ministerial, sentiu-se numa situação de privação, numa situação de sacrifício ao qual não estava habituado e simplesmente fugiu. O que quer dizer que nós também estamos suscetíveis a isso. Deus, e esse é um aspecto fundamental, é que Deus olha para nós, vendo aquilo que nós podemos nos tornar por ação do seu Santo Espírito. Deus não nos resume as nossas atitudes falhadas. Vemos em João Marcos um missionário falhado, que após uma segunda oportunidade consegue atingir o seu potencial e torna-se uma peça fundamental na pregação do Evangelho, ajudando Silas, e não só Silas, porque Paulo, que uma vez, de maneira severa, estava olhando para a questão de Marcos, dizendo que não levaria para lugar nenhum, em um dado momento diz para Timóteo: olha, traz João Marcos. Traz João Marcos. Ou seja, reconhece o valor de João Marcos. Percebemos aqui não apenas o que aconteceu positivamente com João Marcos, que é o sair de um missionário falhado para um missionário dedicado, mas também vemos por parte de Paulo a capacidade de reconhecer a transformação ocorrida na vida de João Marcos. Irmão Gilberto, a lição continua. E esse mesmo João Marcos agora começa a nos apresentar o ministério de Cristo. Mas está aqui antes, começa a nos apresentar. Sim. Pode vir. Mas pode antes de avançar, eu gostaria de dizer o seguinte: há momentos das nossas vidas que nós precisamos recuar para refazer o presente e garantir o futuro em vários aspectos. Foi o que aconteceu com João Marcos. Recuou, mas ele mais tarde conseguiu ressalvar o erro que ele havia cometido. O problema não está em falhar, mas sim nas pessoas que fazem uma tempestade num copo de água. Isto é, com as falhas que muitos tiveram no passado. Às vezes, quando as pessoas cometem um erro no passado, as pessoas ficam conotadas ou conotados. Não é? Às vezes pode ser dito o seguinte: este não é aquele vizinho que espancava a esposa e os filhos. Isso às vezes pode ter sido dito. E às vezes este vizinho já não é a mesma pessoa. E as pessoas vão perguntar: esse não é aquele colega que brigava com o patrão? Este não é aquele irmão que bebia ou fumava? O ser humano tem o hábito de retubar as pessoas. A moeda tem dois lados, mas a nossa tendência é olhar apenas por um dos lados da moeda. Pedro negou Jesus. Ele falhou, mas ele estará no céu como Criador. Ninguém vai perder o céu porque falhou, mas sim pelo facto de escolher permanecer na falha ou no erro. Este é o impacto que nós devemos ter quando os nossos irmãos cometem uma falha contra nós. E cá entre nós pensamos naquilo que foi a mensagem do sábado passado, vamos lembrar que de alguma forma a mensagem focou-se nessa questão, a facilidade com a qual nós, os seres humanos,
tendemos a rotular as pessoas. E tendemos a rotulá-los com alguma regularidade pelo lado negativo e não pelo lado positivo. E podemos tirar várias lições daqui. Primeiro, a capacidade de olhar além dos erros das pessoas. Podemos retirar daqui a capacidade de empatia que Bernabé tinha. Bernabé não apenas olhou para o potencial que João Marcos tinha, mas contribuiu para a realização e a concretização, ou seja, ajudou a materializar aquilo que era um potencial de João Marcos. São várias lições que podemos tirar daqui e todos nós podemos nos alimentar espiritualmente, não apenas do comportamento de João Marcos, porque todos nós somos de alguma forma João Marcos. Exatamente. Seja na esfera espiritual, seja na esfera acadêmica. Alguns de nós, na esfera acadêmica, na esfera profissional, alguns de nós chegamos na escola, chegamos no trabalho, não aguentávamos. E a primeira coisa que fazemos é fugir, por vezes. Não é apenas uma questão espiritual. Mesmo na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, de alguma forma somos João Marcos. E é bom quando, no meio dessa situação, se na vida acadêmica um professor consegue ver além das nossas dificuldades, consegue ver um potencial em nós. É bom quando um colega de trabalho consegue nos encorajar. E o outro aspecto é esse. É bom quando houvermos pessoas passarem por essas vicissitudes, termos a capacidade de sermos como Bernabé, ajudá-los a alcançarem o seu potencial. Mas, irmão Gilberto, o tempo é um recurso de difícil domínio. Então, convém avançarmos um pouquinho. Porque agora João Marcos, na própria questão do Evangelho, João Marcos começa a falar sobre o mensageiro. Primeiro ele fala de João Batista. E começa a falar de João Batista. Quais são? Em Marcos 1, do verso 1 ao verso 7, temos ali algumas personagens principais que são apresentadas. E se calhar esse é o momento que eu vou pedir que nós abramos mesmo a Bíblia para lermos um pouquinho, porque podemos estar aqui a falar e esquecermos que a abertura da palavra em si tem poder. Então, vamos abrir Marcos capítulo 1 e vamos ler alguns versos chaves, que vão ser os versos do verso 1 ao verso 8. Irmão Gilberto, quer fazer a leitura, se faz favor? Do 1 até 8, né? Exatamente. Diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a região da Galileia e os de Jerusalém iam ter com ele e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João andava vestido de pelos de camelo, trazia um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de abaixando-me, desamarrar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, vos batizei com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. Ok. Esse texto nos traz aqui algumas personagens principais. Vamos tentar identificar. Primeiro personagem principal, o próprio Jesus Cristo. Né? Segunda personagem principal, Deus o Pai. E isso podemos ver implícito nas palavras de Marcos no verso 2 do capítulo 1. E depois traz-nos uma terceira personagem que parece ser a personagem principal desse texto, que é João Batista. E João Batista tem uma missão fundamental. Qual era a missão de João Batista, irmão Gilberto? Era preparar o caminho. João Batista tinha como missão preparar o caminho para a recepção do Messias. Este era o papel que João Batista tinha, era de preparar o caminho. Vamos supor, é como se fosse, por exemplo, quando um presidente da República está a passar, as motos que passam à frente para abrir a ala. Então, eles são necessários. João Batista tinha que abrir o caminho para que Jesus, quando tivesse que pregar o evangelho, por isso que ele falou que
este que vem após mim é mais poderoso do que eu. Porque ele estava praticamente a transferir a missão de mensageiro para Cristo. E aqui eu consigo notar a humildade de João Batista. Dele assumir que o que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar as suas correias. E eu aqui posso até parar e analisar o seguinte: não tem sido fácil, em qualquer dimensão da vida, nós, praticamente, o que eu consigo perceber é que João Batista se despiu, ou, em outras palavras, ele se esvaziou do eu. Praticamente foi uma passagem de pastas. E às vezes tem acontecido, às vezes nas empresas, não é? Você fica um diretor de uma determinada área durante muito tempo, e quando chega o teu período de terminar a posição que você está a exercer, você tem que passar o testemunho para o outro. Então, João Batista começou a passar o testemunho, deixou de ser o centro das atenções, e Jesus passou a ser o elemento mais importante da sua missão. É só para dizer que isso não tem sido fácil, porque às vezes, e como seres humanos, nós gostamos de posições ou de cargos, mas não conseguimos notar isso em João Batista. João Batista foi muito humilde em reconhecer Jesus como mais forte do que ele, e como mais poderoso, e como alguém que merecia convencer o povo do pecado. Por isso que ele diz que este que vem após mim, eu vos batizei com água, mas ele vai vos batizar com o poder do Espírito Santo. Obrigado, irmão Gilberto. Quando olhamos para João Batista, entendemos que, tal qual, do mesmo jeito que Elias vestia-se, João Batista vestia-se, e que João Batista tinha uma missão específica, porque esse é um aspecto importante, que é preparar o caminho para o Messias. O Messias não podia vir só, alguém tinha que preparar o caminho. Isso era na primeira vinda, e coloco aqui, se calhar, provoco aqui os irmãos a entenderem que o mesmo acontece na segunda vinda. O Messias não virá pela segunda vez apenas. Existe um povo que precisa preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Ou seja, olhamos para o mensageiro e entendemos que o mais importante não é o mensageiro, é a mensagem. E João Batista entende isso. João Batista diz: não é sobre mim, é sobre aquele que eu anuncio. Porque até aquele que eu estou anunciando, eu nem sou digno de anunciar, porque se eu me ajoelhar para desatar as suas sandálias, eu não sou digno para tal coisa. É bonito ver, e é pedir que nós também exercitemos isso. Lembremos, não é sobre nós, é sobre Deus e sua missão. Não é sobre o irmão Ócio ou o irmão Gilberto, é sobre a causa de Cristo Jesus. Irmão Gilberto, temos que andar e descer pela lição. É correr, vamos correr. O batismo de Jesus. O batismo de Jesus é algo que no livro de Marcos está relatado a partir do verso 9 ao verso 13, que é no mesmo capítulo onde estamos, capítulo 1, é relatada a questão do batismo de Jesus. E esse, como é um texto curto, eu vou fazer uma leitura rápida e depois fazer aqui uma pergunta. Vamos ver se falamos um pouquinho sobre essa questão. Irmão, Gilberto, diz assim, verso 9 e verso 11. Eu vou me centrar aqui nesses dois versos, e se calhar depois avanço para o verso 13. Diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João Batista foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Temos aqui algumas figuras importantes no batismo de Jesus. Irmão Gilberto, quem estava presente no batismo de Jesus? O que aconteceu de especial no batismo de Jesus? Porque João Batista, com certeza, naquele dia batizou muita gente. Mas existe um batismo que tornou-se singular. O que fez daquele batismo singular? Esse batismo de Jesus, que nós conseguimos perceber, é que houve e teve as três sons da divindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três estavam presentes, declarando junto o começo do mistério de Jesus. E também era importante que eles estivessem presentes, porque assim como eles estiveram presentes no batismo de Jesus, também estiveram presentes na criação do céu. Então, eles são uma figura ímpar,
e era necessário que os três estivessem presentes. O pai falou que este é o meu filho amado em quem me comprazo. O filho, que era Jesus, estava a ser mergulhado na água, e o Espírito Santo em forma de pomba para confirmar que Jesus é realmente o Filho de Deus. E o João Batista ouviu esta voz da confirmação de que Jesus é realmente o Filho de Deus. Eu gosto desses pontos porque gosto de reafirmar a questão doutrinária. E nós existe uma doutrina que é a doutrina da Trindade. E vezes há que dentro da igreja ainda temos pessoas por questão de nós precisamos incentivar o estudo da palavra, precisamos incentivar a existência de estudos bíblicos, nem que seja na igreja, para clarificar algumas questões. Ainda temos na igreja pessoas que entendem que que a Trindade é um Deus que se manifesta de 3 formas diferentes. Ou seja, alguns até dão um exemplo clássico, que é o exemplo da água, dizendo que a água pode se apresentar no estado líquido, sólido e gasoso. As pessoas não sabem que esse pensamento, por vezes, ele é tirado do catolicismo, onde apresenta um Deus que tem 3 caras, se apresenta de 3 formas diferentes. A verdadeira, a doutrina da Trindade, tal qual está na Bíblia, ela apresenta Deus o Pai como um ser, Jesus Cristo como um ser e o Espírito Santo como um outro ser. Esses 3, eles são um em caráter, propósito e ação. Ou seja, vemos 3 pessoas diferentes, Jesus, Deus Pai e Deus o Espírito Santo, presentes naquele momento. Porque existe uma pergunta clássica que também faço quando as pessoas colocam essa questão. Então, se Jesus estava a ser batizado, quem é que do céu disse, esse é o meu filho em quem eu me alegro? Ou então será porque Jesus veio, o céu ficou sem um comandante, porque o comandante estava na terra, como é que fica? Então é importante entendermos a questão da doutrina da Trindade. Esse é um assunto importante e é essencial que compreendamos. Mas essa lição, irmão Gilberto, eu estou a tentar ser um pouquinho célebre. Ela traz também um outro aspecto, que é, ela apresenta a lição do batismo de Jesus. Ela apresenta 2 vertentes de Jesus. Ela apresenta Jesus como um ser divino, ou seja, ele é o Cristo, é o Messias, é o Senhor anunciado, porque é isso que João Batista diz. Mas também apresenta uma outra faceta de Jesus, que é o lado humano de Jesus. É um indivíduo que é tentado, é um indivíduo que está sob influência do Espírito Santo, é um indivíduo que é batizado. Ou seja, percebemos que Jesus é Deus e é homem. A pergunta que coloco é possível compreendermos na plenitude essa questão da divindade e humanidade de Cristo ao mesmo tempo? É impossível. É dizer que Jesus era 100% divino, 100% humano. Isso é que acabaste de dizer há bem pouco tempo. Jesus é o Cristo, o Messias, como divino, como poderoso, mais do que João estava dizendo na vertente divina. E na vertente humana, Jesus tinha que ser batizado, para nos dar o exemplo. E Jesus tinha que ser conduzido pelo Espírito. Mas um aspecto que não devemos esquecer: Satanás, Jesus como humano podia ser tentado, mas como divino não. Como Deus não podia ser tentado. Então, Jesus, como humano, ele tinha que ser tentado, mas como divino não. Era impossível. Então, nós devemos saber que Jesus é 100% divino e é 100% humano. Como humano, teve que passar por situações que nós temos estado a passar para nos dar o exemplo e nos dar o conforto necessário que cada um de nós um dia viria a passar. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela escreve que Deus deu o seu Filho unigênito não apenas para morrer por nós. Deus deu Jesus, o seu Filho unigênito, para se tornar membro da família humana. E hoje nós podemos com certeza nos alegrar de que temos diante de Deus, ou do lado, a interceder por nós no céu, um ser que, como nós, foi tentado em tudo. Não existe maior certeza do que isso, e dizia muito bem, irmão Gilberto, isso não podemos compreender, é unicamente pela fé.
Já para terminarmos, irmão Gilberto, estamos por cima do tempo, mas não podemos deixar de falar daquele que é o ponto fundamental da lição, que é o verso áureo. O verso áureo é tratado com maior ênfase na lição de quinta-feira, onde nos apresenta o Evangelho segundo Jesus. E nesse texto, nós entendemos que esse texto pode ser dividido em 3 partes, irmão Gilberto. Que 3 categorias são estas? As 3 categorias que nós devemos ter em mente é que a profecia cronológica a que Jesus se refere é a profecia das 70 semanas. Nesse caso, Daniel 7, 24 até 27. Esta profecia cumpriu-se no batismo de Jesus, dessas 70 semanas, onde ele é ungido com o Espírito Santo e começa o seu ministério, nesse caso em Atos 10, verso 38. E também podemos aqui entender que a espantosa profecia das 70 semanas é ilustrada no gráfico seguinte, que são 2.300 dias, que cada dia corresponde a um ano, que no total vai dar 2.300 tardes e manhã, 2.300 anos. São 70 semanas, que corresponde a 490 anos, que ela começa em 457 a.C., não é? E termina ou cumpre-se essa profecia no ano de 1844. Esta profecia começa com o decreto emitido por Artaxerxes, primeiro rei da Pérsia, que completava a obra de restauração de Jerusalém em Esdras 6, que são 69 semanas proféticas, e estender-se-iam até o ano 27 depois de Cristo, o tempo que Jesus foi batizado e ungido com o Espírito Santo no começo do seu ministério. A sua crucificação ocorreria 3 anos e meio mais tarde. E, finalmente, o encerramento do 70ª semana ocorreria entre ano 34 depois de Cristo, com o apedrejamento de Pedro. Desculpa, de Estevão. Ok, irmãos Gilberto, nós estamos a perceber que o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo Jesus, ele pode ser categorizado. Sim, temos a parte da profecia cronológica, depois temos o cumprimento de uma promessa que Deus faz, que é a promessa da aliança, e depois Jesus faz um chamado ao discipulado. Ou seja, nós somos confrontados com o Evangelho de Jesus a lidar com essas coisas. Primeiro, o nascimento de Jesus, o início de seu ministério através do seu batismo, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão para o céu, foram de cumprimento cronológico. Havia uma profecia temporal e, chegando à plenitude dos tempos, elas se cumpriram. Segundo, Deus fez uma promessa, porque Jesus diz que ele foi enviado para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. E nós vemos isso se cumprir no ministério de Cristo. Também entendemos que ela tem uma outra parte, que é o chamado discipulado. Deus convida as pessoas a se tornarem discípulos seus na pregação do seu evangelho. A lição é rica e durante o trimestre estaremos aprendendo muitas outras coisas. O convite que se faz à igreja, que se faz ao irmão do outro lado, o convite que se faz a nós é que exploremos ao máximo o que a lição tem para nos oferecer no trimestre presente. Irmão Gilberto, últimas palavras em forma de conclusão. As últimas palavras que eu tenho como forma de conclusão é que o importante não é começar, é terminar. João Marcos começou mal, mas com o decorrer do tempo, João Marcos conseguiu recuperar o seu falhanço. É para dizer que nem sempre os primeiros serão os últimos. É uma profecia que Jesus diz que é bíblica. Os primeiros serão os últimos e os últimos poderão vir a ser os primeiros. Que com essa lição de João Marcos podemos aprender com os erros. Podemos errar, o problema não está em errar, mas o problema está em permanecer no erro. Se nós errarmos e fazermos um esforço com a ajuda de Deus, nós conseguimos reverter e foi isso que João Marcos fez. Muito obrigado, irmão Gilberto, de dizer que terminamos a lição dessa maneira e convidamos os irmãos a participarem do estudo da lição no decorrer da semana. Seja para nós uma oração e a vontade de Deus. Amém. Amém.